Olá, novamente a todos. Como todos me conhecem, eu sou Guilherme. Eu vou falar um pouco para vocês sobre as três leis de Newton e suas aplicações, de acordo com as pesquisas que eu andei fazendo. E das três leis de Newton, vamos iniciar pela primeira, que é justamente a lei da inércia. O que é que nos diz a lei da inércia? De uma forma bastante grosseira, a lei da inércia nos diz que quando um corpo está em estado de repouso, ou até mesmo se movendo, mas com uma velocidade constante, ele tenderá a manter-se nesse comportamento, a menos que alguma outra força externa acabe interagindo com ele e o perturbando. Dessa forma, se eu chegar e ficar parado no local, a tendência é que eu permaneça nessa posição, a menos que alguma outra força externa haja sobre o meu corpo. Ou seja, um vento muito forte pode acabar me empurrando, eu me movimentando, alguém pode esbarrar em mim, eu posso cair, dentre outras situações. Para apresentar um momento em que a gente estaria em movimento com velocidade constante, existem duas situações que a gente pode observar com facilidade no nosso dia a dia. A primeira delas é quando a gente está andando de algum transporte, podendo ser um ônibus, um carro, uma moto. A gente sabe que quando a gente está indo com uma velocidade constante, é como se a gente estivesse em um local parado e a gente consegue se movimentar normalmente. Contudo, quando o ônibus acaba freando ou acelerando, há essa alteração na nossa velocidade, a gente para de se mover com uma velocidade constante, a gente sente uma dificuldade de se locomover. Isso acontece justamente por conta da inércia. Porque o que a inércia vai fazer? Se o ônibus estava andando para frente com a velocidade constante e eu estou sentado acompanhando o ônibus em seu movimento, no momento em que o motorista freia, o que vai acontecer com o meu corpo? Eu vou ter essa tendência de permanecer no movimento que eu estava anteriormente, que é justamente de ir para frente, que é o mais comum de ocorrer quando a gente está andando nesses veículos e acontece esse tipo de situação. Outra situação que a gente pode observar é justamente quando a gente está comendo alguma fruta e tem muita gente que tem mania de ficar jogando a fruta para cima e pegando novamente. Quando a pessoa está parada, é muito intuitivo que se ela joga a fruta para cima, a fruta vai cair novamente na mão dela. Contudo, quando a pessoa está se movimentando, algumas pessoas acabam pensando de uma maneira diferente do que de fato acontece devido à lei da inércia. Porque para a pessoa que está de fora, ela vai imaginar que conforme eu lance o apagador para cima e estou movimentando, o apagador na verdade vai apenas voltar no mesmo local onde ele estava anteriormente. Contudo, isso não acontece. Analoamente ao que acontece com o ônibus, o apagador está caminhando junto comigo. Então, no momento em que eu jogar ele para cima, ele tenderá a manter esse movimento naquela direção que a gente estava caminhando. Então, quando eu jogo ele para cima e estou caminhando, novamente, ele volta para a minha mão, porque ele vai acompanhar o meu movimento. A segunda lei de Newton, por sua vez, vamos voltar um pouquinho, que eu esqueci de demonstrar matematicamente como seria a primeira lei de Newton. Partindo desse pressuposto que não há nenhuma força interagindo com a gente está no sistema totalmente isolado, então o nosso objeto, o que é que ele vai sofrer de força resultante? Sua força resultante vai ser zero, nula. Ele não vai se movimentar. Quando a gente parte para a segunda lei de Newton, que nada mais é que o princípio fundamental da dinâmica, vai acontecer o seguinte: essa lei ela vai nos descrever como os movimentos acabam acontecendo. Então, o que é que ela nos diz? Ela nos diz que o somatório das forças resultantes ele será igual à variação do momento com relação ao tempo. E em casos em que temos corpos que possuem massas constantes, a gente pode ainda simplificar essa equação, uma vez que o momento nada mais é que o produto da massa pela velocidade do corpo. Então, como a gente tem uma derivação e a massa é constante, teríamos um caso bastante peculiar, no
tenho uma pedra que ela está caindo com uma velocidade constante v, de uma certa altura qualquer, e não há nenhuma outra força assim agindo sobre ela, digamos que ela está próxima à superfície da Terra, e é somente a força gravitacional que está atingindo essa pedrinha, e está exercendo alguma força sobre ela. Então o que teremos aqui será justamente a força-peso. Então quando a gente substitui a minha força-peso, que eu vou chamar de ômega, na expressão da segunda lei de Newton, ficaremos com a seguinte expressão: uma vez que o nosso movimento ele está localizado no sentido vertical e está representado justamente pelo nosso eixo y, o qual eu adotei como tendo sentido positivo para baixo, podemos reescrever essa função em termos de componente. Dessa forma teremos na qual o peso, que é representado pelo produto da massa vezes a aceleração que o corpo está sofrendo, que no caso é a aceleração da gravidade próxima à superfície da Terra, teremos só um momento que eu errei. Dessa forma, podemos dividir a equação dos dois lados pela massa e assim teremos que a trajetória da nossa pedrinha, ou seja, nossa variação da velocidade com relação ao tempo, ela será descrita pela aceleração da gravidade, cuja qual está exercendo a força sobre ela. Depois disso, ainda temos a terceira lei de Newton, a qual nos diz que quando temos dois corpos e um deles exerce uma força sobre o outro corpo também irá exercer uma força de mesma intensidade, contudo com sentido oposto da força que o primeiro corpo exerce sobre ele. Se a gente for analisar isso matematicamente, a gente terá o seguinte. Deixa eu apagar aqui rapidinho. A força que o corpo A, por exemplo, faz com o corpo B será igual à força que o B faz em A. Contudo, essa força que é exercida, ela é feita no sentido oposto. Então, alguns livros eles utilizam essa notação do negativo. Contudo, com o avanço da ciência foi descoberto que para alguns casos não é possível aferir a veracidade dessa formulação matemática para essa lei. Então, o que é mais utilizado hoje em dia é justamente que o módulo dessas forças eles são iguais. Então, cotidianamente, o que podemos visualizar que expressa essa força no nosso dia a dia? Sabe aqueles dias que a gente está bastante estressado, fez uma prova péssima, chegou em casa irritado, aí quer descontar raiva de alguma coisa, chega lá na parede. Vocês sentem alguma coisa na mão de vocês? Machuca, né? Vocês sabem por que isso acontece? Justamente por conta da terceira lei de Newton. Porque a gente está aplicando uma força no quadro, na parede, e ao mesmo